Estamos de volta com o Jornal São Francisco é Notícia, recebendo em nossos estúdios o chefe do cartório eleitoral de São Francisco de Itabapoana, Jorge Loubach. Jorge, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Já fazia um bom tempo que você não vinha aqui, né? É verdade. Bom é dia, verdade. tudo bem? Bom dia, bom dia. Qual a expectativa para as eleições deste ano em todo o Brasil, mas especificamente aqui em São Francisco de Itabapoana? O que você está esperando aí dessas eleições? Em que pese ser muito serviço, a gente espera uma eleição tranquila e de uma rápida apuração, porque na eleição passada nós tivemos uma demora na apuração, né? E a gente está fazendo simulado em cima de simulado para a apuração ser o mais rápido possível. Essa demora da eleição passada já se chegou à conclusão que teria acontecido? Foi um servidor que o TSE adquiriu e que não passou por testes. E, na hora da transmissão, ele deu pau, ele não correspondeu com a realidade. Então, isso já foi corrigido, provavelmente? Já foi corrigido. Tanto é que hoje ainda nós temos simulado para saber como que o novo servidor está se portando, porque a gente não quer ter atraso na transmissão. É uma eleição a nível nacional, mas a gente sabe que o Brasil vive realidades distintas, né? Por exemplo, lá na Amazônia, né, é uma outra realidade distinta da nossa realidade aqui. São cidades muito distantes umas das outras, mas hoje, com o advento da internet, tudo fica mais próximo, né? Mas a expectativa da Justiça Eleitoral é ter o resultado das eleições presidenciais em quantas horas depois do fechamento das urnas, Jorge? Você tem mais ou menos uma estimativa? Acredito que no máximo 2 horas depois, 2h30, até 8 horas da noite, nós saberemos quem ganhou para presidente e para outros demais cargos. E as convenções dos partidos? Já tem uma data prevista e a partir de quando começam as convenções? Já começou, entendeu? 5 de julho, né? 5 de julho, né? Já começou e vai até dia 30, não é isso? Então, é o período em que os partidos políticos eles levantam ali as suas nominatas, né, e apresentam e fecham ali a lista de candidatos para entregar à Justiça Eleitoral. Sim. É até o último dia para entregar ou até esse último dia para fazer as convenções? Não, até o último dia para fazer as convenções. Aí depois abre-se um prazo para fazer o registro das candidaturas, né? Jorge, esse ano vão ter algumas novidades nas eleições, né? Sim. Como o voto em trânsito, me parece que já aconteceu na eleição passada. E a transferência de domicílio eleitoral temporária, mas aí específica para quem for trabalhar no processo eleitoral. Explica para nós como vai se dar aí esse voto em trânsito. Quem for de São Francisco e estiver fora do domicílio eleitoral poderá solicitar o voto em trânsito? É isso mesmo, Vinícius. O São Francisco não recebe o voto em trânsito, mas se a pessoa, se o cidadão são franciscano, tiver uma viagem no dia da eleição e quiser exercer o seu voto no local onde ele vai estar, basta ele ir ao cartório que nós vamos fazer esse cadastramento. Ele só precisa ter o endereço de onde ele vai estar. Mesmo se for uma viagem fora do estado do Rio de Janeiro? Mesmo se for uma viagem fora do estado do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se ele estiver com uma viagem marcada para Salvador, por exemplo, ele vai poder votar lá? Vai poder votar lá e fazer a habilitação aqui no cartório de São Francisco de Itabapoana. No caso, saindo do seu estado de origem, ele só vai poder votar para presidente, né? Exatamente, era isso que eu ia dizer agora. Saindo do estado de origem, só para presidente. Se a habilitação for dentro do estado do Rio de Janeiro, ele vota para todos os cargos. Então, por exemplo, sou de São Francisco, vou viajar, posso solicitar o voto em trânsito, mas essa solicitação pode ser feita por aqui ou tem de ser solicitado no local em que ele estará? Não, pode ser feita por aqui. Então, quer dizer, por exemplo, se eu estiver no dia da eleição viajando por outro estado ou por outro município do estado do Rio de Janeiro que tenha voto em trânsito, eu já posso ir ao cartório hoje e solicitar. Vocês já vão entrar no sistema e vão escolher a seção, o bairro, enfim, tudo isso? Sim, já pode. Interessante, né? Foi um avanço, né, do Código Eleitoral, no artigo 233, que trouxe essa previsão.
Agora, como você falou, São Francisco não vai receber o voto em trânsito, né? Pessoas de fora que estiverem por aqui não vai poder votar em trânsito. Por quê, Jorge? Porque São Francisco tem menos de 100 mil eleitores. Então, para uma questão de logística do TSE, ele escolheu as capitais e depois, no início, eram só as capitais. Depois incluiu as cidades com mais de 100 mil eleitores. Poderá votar em Campos, um exemplo. Sendo que São Francisco, não tendo mais de 100 mil eleitores, então não está habilitado para receber o voto em trânsito. Exatamente. Campanha propriamente dita começa quando? Depois do dia 15 de agosto. Até lá são pré-candidatos. Na verdade, né, o que a gente vê aí, pré-candidatos fazendo reunião, é normal, entendeu? A Justiça Eleitoral, você acha que ela já está mais sensível a essa movimentação antes da eleição? Porque me parece você pode colocar a sua opinião enquanto operador do direito, você sempre está nas participações aqui, Jorge, você deixa sempre sua opinião, você é um cara muito democrático na hora de expressar a sua opinião. Eu gosto das entrevistas que você concede por conta disso, né? Você trabalha na justiça, mas deixa a sua opinião. Você não acha que está na hora da justiça tirar um pouco essa radicalidade, porque me parece que é um tanto quanto desnecessário esse radicalismo de que não pode haver pedido de voto porque não está em época de campanha eleitoral, só pode quando começa a campanha pedir o voto, sendo que a pessoa já é pré-candidata, já faz as reuniões, já faz as conversas ali nos bastidores. Não está na hora de acabar com isso e deixar as pessoas se mostrarem para os eleitores desde sempre? Na verdade, a legislação está flexibilizando muito, porque antes não podia nem reunião, entendeu? Então, nem tão hoje, pouco entrevista, né? Nem tão pouco entrevista. Isso aí caçava até mandato. Mas né? já se pode dar entrevista? Já se pode dar entrevista. Desde que não se peça voto? Tudo, desde que não se peça voto. Você pode, eu sou pré-candidato, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo se eu for eleito, me preocupo com isso. E agora uma coisa interessante, o pré-candidato ele não pode pedir voto, mas uma terceira pessoa que não seja candidata pode chegar no Facebook e pedir voto para ele. Mesmo que não tenha registro da candidatura. Mesmo que não tenha registro da candidatura. Já houve um avanço, né? Praticamente pode quase tudo, só não pode pedir o voto, né? Expressamente. Né? Eu posso criar um Instagram lá e eu estou pedindo voto para determinado candidato, entendeu? E começar já a pedir voto. Agora, só não pode o próprio candidato. Quer dizer, só um pequeno detalhe que eu acredito que nas próximas já vai vencer esse pequeno detalhe, sim. Porque já avançamos muito, então, na verdade. Sim, a legislação já avançou muito. Avançamos muito. E hoje, aqui em São Francisco, a gente se preocupa muito com os abusos, porque a propaganda extemporânea, ela, além de ser difícil hoje de ser caracterizada, ela tem aplicação de multa. Claro, existe uma preocupação, mas a preocupação maior nossa são com os abusos, com a conduta vedada, é você usar equipamento público em campanha eleitoral, você comprar voto. Isso é a maior preocupação da justiça hoje. Enquanto está no campo ideológico, né, no discurso, você falando na rede social ou em público, nas reuniões, a partir do momento que você usa algum equipamento público, usa o seu recurso financeiro para comprar ou para prometer alguma coisa... Desde que haja denúncia uma também, vantagem, né, Jorge? Uma vantagem, olha, se eu me eleger, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Sim. Isso é considerado um abuso, isso a lei ainda está... Essa é a nossa preocupação maior, porque nós temos uma ação chamada AIJE. Ela comporta... Por esses abusos, ela comporta inelegibilidade, se eleita, a cassação do mandato e multa. Então, você, numa ação só, você aplica tudo, né? Então, a gente acaba se preocupando mais com os abusos. Em relação a
composição nas eleições proporcionais mudou alguma coisa em relação às últimas eleições ou está o mesmo modo de escolher ou de calcular o número de cadeiras, enfim, isso não mudou nada não, né? Não, da última eleição não. Teve uma mudança que tem que ter um certo percentual para atingir uma outra cadeira, mas isso não mudou. Em relação às composições dos partidos, aí teve mudança, né, Jorge? Em relação a coligações, Sim. agora não se pode mais coligação, né? Sim. O que tem previsão legal agora é aquela união dos Federação, partidos. que é uma coligação dissimulada. Verdade. O cartório eleitoral vai fazer reunião com os partidos antes do início da campanha? Eu acredito que não, porque hoje nós temos 2 juízes na comarca. Quem vai presidir? O doutor Heron Simas, que ele não é da comarca. Então, ele está muito assoberbado. Eu não acredito. Ele acumula quais varas em Campos? Campos. Acho que ele é da criminal de Campos. Então, os juízes sempre são assoberbados de serviços e de compromissos. Infelizmente, a gente tem uma carência de juízes. Muito né? grande, muito Quer dizer que grande. esse ano vocês não pretendem reunir os presidentes de partidos lá no salão de sentença, como vocês faziam, né? Não pretendemos. Até porque é diferente a eleição presidencial de uma eleição municipal. Exatamente. Se fosse municipal, a gente ia se desdobrar, porque é muito importante passar as regras para eles, né? Mas, como é estadual, a gente vai dar prioridade a outros serviços. Jorge, existe alguma obrigação do pré-candidato informar a Justiça Eleitoral que ele é pré-candidato? Não. Não, né? Então, a Justiça Eleitoral não tem conhecimento de quantos pré-candidatos há genuinamente de São Francisco, por exemplo? Não. Né? Isso não tem há. Tem conhecimento pelo TRE, ele fiscaliza São Francisco também, entendeu? Tem conhecimento pela fiscalização. Mas, assim, Oficialmente não, né? Oficialmente não. Bom, essa eleição desse ano, a gente vai eleger presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Sim. No caso de senador, quantas vagas vão abrir para o estado do Rio? Eu não tenho certeza, mas acredito que só uma, né? No Brasil todo, né? É. Eu acho que no Brasil todo é uma vaga só, por estado, né? A cada eleição, porque são 3 cadeiras no Senado por estado. Isso. Então, a cada eleição, tem eleição que renova 1/3, tem eleição que renova 2/3 do Senado. Né? Então, essa eleição a gente vai ter renovação, acho que de 1/3 só. É uma vaga só. Então, a disputa é mais acirrada. Mais acirrada. Senado, a votação é proporcional, só deputados federais e estaduais, que é uma votação proporcional, né? A outra é majoritária. Isso, senador é majoritário. Bom, eu acredito que, apesar de ser uma eleição mais demorada na votação ali, né? Porque são muitos cargos para eleger, não é só aquela eleição de prefeito e vereador, mas, em contrapartida, não tem essa efervescência política local, né, Jorge? Apesar de que a gente tem pré-candidatos genuínos aqui do município que acabam gerando essa efervescência, né? Sim. Mas, fora isso, né, bem diferente, é mais tranquilo para vocês, imagino eu, né? Não, que quesito de fiscalização é sempre mais tranquilo, né? Porque é uma eleição local, a gente sabe que os ânimos ficam muito acirrados, né? Mas eu acredito que em algumas capitais do Brasil a eleição vai ser bem difícil. Eu acredito. Olha, tem uma pergunta aqui da Leila Pimenta. Bom dia, sou de Manaus, Amazonas. Estou em Santa Clara. O que devo fazer, no meu caso, já que voto em Manaus? Ela vai ter que justificar o voto. Pode justificar pelo aplicativo e-título, ou comparecer no dia da eleição na sessão eleitoral, ou, depois de 60 dias, entrar na internet pelo sistema Justifica e fazer a justificativa. Jorge, ela estando em Santa Clara, provavelmente deve estar morando em Santa Clara, ela
se quiser votar em Campos, Ela pode votar em Campos. Ela pode votar em Campos para presidente. Eu ouvi você falar, né? Somente para presidente. Qual o nome dela, Paula? Joana? Oi, Joana, bom dia para você, Joana. Aí, o Jorge está confirmando aqui que você pode votar em Campos, os Goitacazes. É Leila o nome dela. A Leila. Mas aí o que ela tem que fazer, Jorge? A Leila? Ela pode vir aqui ao cartório eleitoral de São Francisco, que a gente habilita o voto dela em Campos. Olha que legal. Só para hein? presidente. Só para presidente. Não precisa ir a Campos. Vocês conseguem habilitar aqui. Conseguimos habilitar aqui, no dia da eleição, que ela vai votar em Campos. Tá vendo, Leila? Então você consegue resolver tudo no cartório eleitoral aqui de São Francisco, no fórum da nossa comarca, onde funciona o cartório eleitoral. É uma dica aí para quem quer votar em trânsito aqui na região, né? Sim. Agora, quem mora em São Francisco de Itabapoana e pertence ao estado do Rio de Janeiro? Aí pode votar para qualquer cargo. Em Campos? Em Campos. Mora aqui, mas o título não é daqui. Mora aqui, o título é de Copacabana. Não vou estar em Copacabana, mas eu quero votar. Habilita para Campos. Ah, sim. Porque Campos é a cidade mais próxima nossa. E Campos, como tem mais de 100 mil eleitores... 100 mil eleitores vai receber o voto em trânsito. E agora tem prazo para solicitar isso, né, Jorge? Tem, vai acabar, começou dia 18, vai até 18 de agosto. Então tem aí ainda quase um mês para solicitar esse voto em trânsito, sim, tá? Sim. Uma vez solicitado, passando o prazo, não tem mais como retornar. E vai ter quando prazo para fazer isso? A 18 de agosto. 18 de agosto. E a equipe de trabalho voluntários, mesários? Já foram contactados? Então, os mesários, essa é uma notícia para os mesários. Primeiro, eu quero agradecer a participação de todos os mesários nas eleições. Se não fosse o mesário, a gente não teria eleição. Os mesários estão habilitados a fazer a transferência temporária. Por quê? Naquele caso que nós comentamos aqui, né? Às vezes o mesário vai trabalhar lá em Macuco, mas vota lá em Aroeira, um exemplo. Então ele vai poder transferir o título para a sessão que ele vai trabalhar. Exatamente. Os mesários estão incluídos na transferência E você já tem a temporária. relação de mesários que vão atuar nessas eleições e locais de trabalho? Já. A gente fecha essa semana ainda a gente publica edital. Então eles vão ter até 18 de agosto também para solicitar essa Até transferência 18 de agosto. temporária. Né? Mas a gente comunica. Por exemplo, a gente sabe que ele vai trabalhar fora do local de votação dele. A gente vamos fazer uma transferência temporária, entendeu? É uma forma de garantir o voto. Policiais, bombeiros, pessoal que vai trabalhar no dia da eleição, no processo eleitoral também poderá fazer? Todos que estão envolvidos no processo eleitoral, policiais, bombeiros, conforme você disse aí, policiais federais, então, todos que estão porventura envolvidos. tem algum policial que esteja atuando aqui na região norte fluminense, mas vote na capital, por exemplo, Pode. também. No caso da transferência de título temporária, somente destinado ao público que vai trabalhar no processo eleitoral, né? Isso. Envolvido no processo eleitoral no dia da eleição. Aí sim vai poder transferir o título temporariamente. E para requerer, precisa ir ao cartório e fazer o requerimento verbal, não é pela internet. É bom a gente salientar isso. A Leila Pimenta está voltando aqui dizendo o seguinte: muito obrigada. Era realmente o que eu gostaria de saber, se poderia mesmo votar em Campos. Ah, que coisa boa. Bem esclarecido. Somente para presidente, viu, Leila? Somente para presidente, porque ela vota no estado do Amazonas. Bom, se tiver mais alguma pergunta e mais alguma dúvida, Paulo, você encaminha para a gente aqui. Não, pelo menos aqui no Facebook, não. É importante lembrar, Vinícius, que o título ficou... Hoje você tira o título pela internet e vai continuar sendo assim, né? Quem emitiu pela internet já recebeu a confirmação? Exatamente. Quem emitiu o título pela internet imprimiu o título em casa. O título não é mais aquela cártula verde feita pela Casa da Moeda. Hoje é um papel A4, um papel bem simples. Ou seja, a pessoa que fez o título pela internet, precisa levar a identidade no dia da eleição. Então vai ser obrigatório o uso da identidade ou qualquer outro documento de identificação com foto? Isso. Ou o e-título, se possuir foto. O e-título é um aplicativo que baixa na loja do celular, entendeu? Então, se o e-título, na hora de baixar no celular, tiver a foto do eleitor... Só basta ele.
Não tendo a foto, vai precisar de um documento com foto. Exatamente. Aí pode ser a identidade, habilitação, Isso. carteira de trabalho, né? Isso aí. Passaporte, enfim. E a eleição, ela vai ser híbrida? O eleitor ele conseguirá votar apenas com a digital? Como que é? Então, hoje nós temos um cadastro muito grande de biometria. Então, devido ao Covid, na eleição passada, não pôde se realizar, né? Essa eleição ela vai ser híbrida. Ela vai admitir a impressão digital. Ou seja, o eleitor que tem sua impressão digital cadastrada no TRE vai poder votar de forma híbrida, que é uma eleição mais segura, né? Então, de forma biométrica, perdão, que é uma eleição mais segura, né? E de forma híbrida, se ele não tiver o cadastro. A própria urna informa, na hora que digita o título, que não tem um cadastro, aí faz a habilitação. O cadastro que você fala o quê? Da biometria? Biométrico. Então, no dia da eleição, haverá já a colheita da biometria? Já haverá a colheita da biometria. Então, isso vai ser utilizado também para futuras eleições, né? Sim, sim, sim. O sistema é inteligente que, ao mesmo tempo que aceita receber o eleitor com a biometria, ele já vai colher do eleitor que não tem a biometria no sistema, né? Vinícius, Beto Evelim Barreto está perguntando aqui o seguinte: bom dia, está em tempo ainda de regularizar o título? Eu acho que não, Depende de qual regularização ele quer. Por exemplo, ele quer viajar para fora do Brasil, quer regularizar um passaporte. Se for isso, e se for só multa, porque a multa também impede que o título esteja quite, ele pode ir à Justiça Eleitoral e regularizar. O que não pode é aquele eleitor que deixou de votar 3 eleições consecutivas e teve o título cancelado. Se o título tiver cancelado, aí não pode. Pode ser a situação do Beto. Viu, Beto? Você tem que verificar. Ele disse que está há algumas eleições sem votar. Então tem que checar para saber se o título foi cancelado. Pode ligar para o cartório, 2789-1151, 2789-1193 e pedir para fazer essa consulta. Nem precisa ir lá, né? Nem precisa ir lá. Bom, em relação ao título de eleitor, a gente teve um número grande de pessoas que fizeram o título pela internet, né, Jorge? Jovens, então, aumentou assim, muito jovens. Agora, esses jovens que tiraram o título na reta final do prazo eleitoral e que estavam dependendo de alguma confirmação, porque eu me lembro que eu fiz o cadastro do meu filho, inclusive ele tinha 15 anos no momento que a gente fez o cadastro e tirou o título pela internet, hoje ele já tem 16. Mas não carecia de uma confirmação, Jorge? A gente não tinha que receber alguma... Tem um protocolo que você pode entrar e você vai ver que o título... Já foi emitido. Já foi emitido, entendeu? Pelo aquele protocolo você consegue ver, sim. Agora, nós tivemos aqui em São Francisco um número absurdo, um número muito grande de título pela internet, coisa que nós nunca tivemos. Então, demandou toda uma equipe, trabalho dia e noite para poder cumprir o prazo. Porque quando você recebe aquela solicitação, você tem que checar a veracidade daquelas informações. E é mais difícil porque o eleitor não está presente. Se faltou alguma coisa, precisa fazer diligência. Imagina a quantidade de trabalho que vocês tiveram para atender essa demanda. Né? Tivemos muito trabalho. E isso gerou o quê? Um aumento de quantos novos eleitores? Você tem uma estimativa já de quantos eleitores estão habilitados e aptos para votar no município? Quase 36 mil. Então aumentou em quê? 3 mil? Aumentou em 3 mil. Cerca de 3 mil eleitores novos aptos para votar nessas eleições. Jorge, e quem tem mobilidade reduzida, alguma deficiência? É importante você ter dito isso, Vinícius. Quem tem mobilidade reduzida e quer votar perto, por exemplo, eu tenho mobilidade reduzida e quero votar na sessão perto da minha casa porque a sessão que eu voto fica longe. Essa pessoa pode pedir transferência temporária também. Assim como as pessoas com doenças mentais, que precisam de acompanhamento, que tem tutor, acompanhante, essas pessoas também podem pedir transferência temporária. Muito obrigado por você ter lembrado disso. Nesse momento, então,
as pessoas devem ficar atentas a esse prazo, né, Jorge? Também finda 18 de agosto, né? Também finda 18 de agosto. Então, até 18 de agosto, você pode solicitar mudança da sessão eleitoral. Tá? Esse caso é para eleitores aqui do município, né, para Jorge? eleitor do município. Do município. Não é o caso de transferência temporária de quem é fora daqui de São Francisco. Não, pode ser também. Pode ser também? Pode ser também. Mesmo votando em Campos, por exemplo? Mesmo votando em Campos. Vai ser oneroso a ida em Campos porque possui uma deficiência. Interessante, um Jorge. Cadeirante. Muito interessante, porque é muito comum, Jorge, as pessoas que estejam atravessando uma enfermidade virem para a casa da praia, por exemplo, para se recuperar de uma doença. Sim, ou de um acidente, né? Sim, pode. Então, se tiver alguém, por exemplo, de Itaperuna, que esteja se recuperando de um acidente, esteja em casa, com mobilidade reduzida, aqui em Santa Clara, por exemplo. Pode votar em São Francisco. Olha só que interessante. Vote em Santa Clara. Santa Clara. E pode, mesmo que seja de outra cidade. Mesmo sendo de outra cidade. Pode, inclusive, se ele não tiver condições, às vezes, ele não tem condições de ir ao cartório, porque é demasiadamente oneroso também, pode mandar uma procuração específica. Pelo seu representante? Pelo seu representante, e a gente faz essa habilitação. Olha só que maravilha, né? Parabéns à Justiça Eleitoral por proporcionar, Jorge, esses avanços e essa facilidade para os nossos eleitores exercerem a sua cidadania. Ajuda né? muito. No YouTube aqui, o Leandro Siqueira, ele faz uma pergunta aí, dizendo que ele recebeu a ligação sobre o trabalho de mesário. Também irei receber a convocação por escrito? Sim, a gente vai publicar o edital e vamos enviar com a convocação por escrito. Só que, nesse primeiro momento, vai ser o edital. Logo em seguida, a convocação. Através do WhatsApp ou vai ser correspondente? A gente pretende fazer a chamada através do WhatsApp, mas se for extremamente oneroso comparecer ao cartório, a gente manda a convocação pelo WhatsApp. A gente está aqui para ajudar o mesário em tudo. Jorge, porventura tem alguém com o nome no título errado. É a dúvida de uma senhora que está na linha aqui, pelo telefone 99915-2187. Dá para ela corrigir o nome? Infelizmente, só após as eleições, nesse caso. Mas mesmo com o nome com erro, ela pode votar, né? Pode votar. Então, deixa para corrigir depois, que para isso o registro de novos eleitores e de correção de título já foi fechado já. Gostei muito dessas novidades que você apresentou para a gente, Jorge. Que bom. Que facilita a vida das pessoas. Eu acho que a gente precisa isso no nosso país, né? Desburocratizar as coisas e facilitar a vida das pessoas. A Justiça Eleitoral está muito sensível a isso. Ela quer tirar mais alguma outra dúvida, Paula? Ok. O telefone não para, Jorge. As pessoas estão com dúvidas, né? Coisa boa. É a hora de tirar dúvida. Vamos lá, liguem. Tira dúvida. Que nós estamos aqui para tirar dúvida. Bom, aqui em São Francisco de Itabapoana, houve aumento de locais de votação nessas eleições? Aumento de sessões? Na verdade, a gente reduziu algumas sessões, né? A gente vai começar a vistoria agora nos locais de votação, para ver se tem condições, porque a gente sabe que tem local de votação fechado. A vontade nossa é reabrir todos os locais de votação que estejam fechados. Por exemplo, acho que Santa Luzia está fechado. Se o eleitor em Santa Luzia tiver dúvida, eu vou votar onde? O nosso propósito vai existir uma determinação para que se restaure a escola, pelo menos para abrigar a sessão eleitoral. Nesse momento, já bateram o martelo? Lá não vai ter sessão esse ano? Não, vai ter. Vai ter. Já batemos o martelo, vai ter. A não ser que a escola tenha caído, literalmente. Aí a gente vai arrumar um outro lugar e vamos informar a localidade. Mas, a princípio, o que está decidido é que todas as escolas que estão fechadas, se tem escola fechada, geralmente sempre tem 2 ou 3 fechadas, nós vamos reabrir essa escola para receber o local de votação. Bom, e você disse que haverá redução de sessão, mas sim. Em local em que... Não, no mesmo local. Existiam 2 ou 3, vai cair para uma, né? Exatamente, porque a quantidade de mesário, o mesário é difícil de captar o mesário, não é fácil. Às vezes, no vilão, tem 4 sessões,
mas pode enxugar um pouco, em vez de ter 4, vão ter 3. Então, são as Isso que a chamadas gente fez. agregadas, né? Exatamente, são as sessões agregadas. Isso aí. Vinícius, chegou aqui no WhatsApp da rádio, Jaqueline, fazendo a seguinte pergunta. Bom dia, acima de 60 anos é obrigatório votar? Aliás, é Priscila. Priscila, é obrigatório votar. O voto só torna-se facultativo a partir dos 70. Né? E vamos participar dessa festa democrática aí, vamos ajudar o Brasil. E o idoso ainda tem essa facilidade, né? Vamos imaginar que tenha um idoso, porque o idoso, geralmente, ele tem mobilidade reduzida, né? Tem mobilidade reduzida, dependendo do caso, porque tem idoso bem forte. Isso vai ser levado em consideração na hora da Vai ser transferência. levado em Né? consideração. Mas se tiver algum idoso que tenha alguma mobilidade reduzida, algum problema de saúde... Sim, né? sim, com certeza vai ter a transferência temporária deferida. Então, se tiver algum local de votação mais perto de casa, vai poder solicitar essa transferência temporária. Né? Sim. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Colocar os microfones, se ele quiser dentro, né, colocar dentro, que nós não perguntamos aqui, se é um assunto relevante, você pode ficar à vontade aí. Eu quero só agradecer mesmo a participação dos mesários, porque, como eu disse e repiso, sem o mesário nós não conseguiríamos fazer a eleição. Dizer que a Justiça Eleitoral está disponível para a população de São Francisco tirar todas as suas dúvidas, e nós não vamos nos furtar dessa responsabilidade.